Olá, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Bom, antes de iniciarmos, os irmãos que estiverem pelo YouTube, gostaria de se inscrever no canal, de deixar seu like. Se tiver alguma dúvida, sugestão, comentário, pode colocar nos comentários abaixo no próprio YouTube. O irmão que estiver pelo aplicativo, após o término do vídeo, vai lá no YouTube também, se inscreva no canal, deixe o seu like, que vai estar ajudando a gente a pregar a mensagem dentro do YouTube. As perguntas de quem estiver no aplicativo você pode fazer tanto nos comentários do YouTube quanto no ícone de interrogação abaixo do vídeo pelo próprio aplicativo. E se você não conhece o aplicativo, no link da descrição, tem um link na descrição que você vai para a loja do Android e pode fazer o download. Lá você vai encontrar Bíblia, meditação, inário, lição, estudo bíblico e tantas outras coisas que pode estar nos ajudando na nossa vida espiritual. Bom, as orações de hoje, gostaria de pedir aos irmãos que estivessem orando pela Daisy, que ela está passando por um processo de divórcio, mas pela graça de Deus eles estão tentando reatar, mas estão tendo algumas dificuldades. E os irmãos sabem que o casamento é um plano de Deus para o ser humano, então que os irmãos estejam orando pela irmã Daisy, pela Juliana, pelo Enilson e pelo Mário, que estão com dificuldade de encontrar emprego. E hoje em dia, principalmente devido a essa crise que nós estamos vivendo no mundo, está muito difícil de encontrar realmente um emprego. Então que possamos orar para que Deus abençoe eles e tantos outros passando por essa dificuldade da questão do emprego, para que encontrem um emprego e que lhes permita ser fiel a Deus. Bom, também pedi a oração pelo aplicativo, que a gente possa manter ele no ar, mesmo com toda a censura que a gente vem sofrendo. Bom, hoje a gente vai responder a pergunta do irmão Hermenegildo. Desculpa, porque não é um nome tão comum, irmão. E aí ele, como aprender e apresentar as profecias? Foi a pergunta dele. É uma pergunta interessante. Eu tive que estudar bastante esse tema, porque eu já estudei profecias, eu entendo a maioria das profecias que são comuns à nossa igreja. Mas eu nunca expliquei nenhuma profecia para ninguém, eu nunca dei estudo bíblico de profecia. Mas então vamos tentar entender como entender as profecias. A primeira coisa que eu já digo ao irmão de cara é que tudo aquilo que você precisa para entender a profecia, ela está dentro da Bíblia. Então a própria Bíblia explica ela mesma. E aí requer bastante estudo do irmão de examinar todas as escrituras, não só aquele trecho onde está a profecia, mas olhar como um todo. E a gente vai ver alguns exemplos disso agora. Vamos lá em Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Eu não vou ler a profecia todo, o capítulo todo que é bem grande, mas fica para o estudo de cada um, ler o capítulo todo. E a gente tem aqui, vou separar em alguns resumos e a gente vai ler algumas partes. Daniel, do verso 1 ao verso 14, Daniel apresenta uma visão que ele teve de 4 animais, e depois o último animal, o quarto animal, com 10 chifres, e nasce um chifre pequeno e derruba 3 chifres desses 10 que tinha. Então ficam 7 chifres com um pequeno. E aí Daniel tem essa visão até o verso 14, e no verso 15 ele diz assim, verso 15: Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. E aí do verso 16 ao 28 é a explicação da profecia. A gente começa a ler o 16 e diz assim: Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Ou seja, um anjo que estava próximo a ele perguntou o que era aquilo que ele estava vendo. E o anjo começou a explicar. Então a gente vê que ele tem a visão, ele tem a necessidade de entender a visão e ele pergunta para o anjo explica e ele já relata tudo aqui nesse mesmo capítulo. A gente vai ler agora o verso 7 e o verso 8, para focar em uma parte específica dessa visão que ele teve. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso,
e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então esse quarto animal era muito diferente, era mais terrível que os outros animais e ele tinha 10 chifres. E estando eu a observar, verso 8, eis que entre eles subiu outro chifre, outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Então aqui está uma parte dessa visão de Daniel, e aí no capítulo 7, o anjo já explica para ele, no verso 23 ao 25. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os outros reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abalará os 3 reis. E abalará a 3 reis. Então aqui a gente vê que esse animal é um reino, e desse reino surgem 10 reinos. Muito parecido não, porque é a mesma questão da estátua que a gente já estudou em outra reflexão anterior, que a estátua, os reinos, né? Babilônia, Medo-Persa, e vai passando cabeça, peito e braço, busto, pernas e os pés. Então, da mesma forma que o sonho aqui, ele está vendo um quarto animal, que eram 10 reinos, ou seja, os pés da estátua. Então a profecia vai se explicando aqui. A gente estudou lá naquele verso que é meio controverso entre alguns, a interpretação diferente desses 10 reinos, mas a interpretação da maioria da igreja é que esses 10 reinos, e aqui fica mais claro que esses 10 reinos, em comparação com lá, que aqui era o Império Romano que se dividiu em 10 reinos que formaram a Europa. E aqui, desses 3 reinos, foram abalados por um outro reino. E aí, verso 25. O do chifre pequeno, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então aqui a gente já vê a questão do chifre pequeno, que abalou 3 dos reinos iniciais, dos 10 reinos. Os santos foram entregues às mãos dele, ele mudou os tempos e a lei, e os santos ficaram com ele 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Eu não vou me apegar aos tempos aqui, vou me apegar mais a explicar o chifre pequeno. Que aqui a gente, olhando para a história, para as profecias também, como aconteceu, a gente está falando aqui claramente do poder papal. O chifre pequeno que surgiu, abalando 3 reinos na Europa, o poder romano, o poder papal romano, a Roma papal. E os santos foram entregues, se a gente olhar na história, a gente consegue ver exatamente o Império Romano se fragmentando em 10, a Roma papal surgindo ali na Europa, e os santos sendo entregues a eles, ou seja, a perseguição que houve contra os filhos de Deus, contra aqueles que queriam guardar a verdade, principalmente na Idade Média. E aqui fala 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é o tempo que durou a supremacia papal. Se a gente for parar para analisar esse ponto aqui, a gente cai também lá na igreja de Filadélfia, que a gente também já conversou aqui, que é quando acaba a supremacia papal e entra o período da igreja de Laodiceia, o início da igreja de Filadélfia. Não é o final da igreja de Filadélfia, é o início da igreja de Filadélfia. E entra a igreja de Filadélfia assim que ele não tem mais o poder sobre esses santos na mão, que ele não controla mais o mundo. Mas esse é um tipo de profecia em que ela já se explica todo dentro do capítulo. E claro que a gente, para entender também um pouco disso, a gente olha para a história, porque a gente consegue identificar a história nas profecias. Porque é uma profecia que já foi cumprida. Se fosse uma profecia que não fosse cumprida, a gente não conseguiria olhar para o nosso tempo, para o passado e identificar a profecia. Então, quando a profecia já se cumpriu, a gente consegue enxergar ela aqui dentro das palavras. Mas tem um outro tipo de profecia
Daniel, capítulo 8, verso 14. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então aqui tem uma outra profecia, uma profecia de tempo agora, 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Hoje já é um consenso, já dentro da nossa igreja, que um dia profético representa um ano. Mas o porquê disso? E aí é que está a questão-chave de que, como devemos estudar a Bíblia. Se você fez o estudo de Ouvindo a Voz de Deus, que tem no aplicativo, o estudo bíblico em vídeo com o pastor Bulhão, e se você fez ele também escrito, você vai ver que um verso é muito lido, principalmente nos 6 primeiros estudos, que é Isaías 28, verso 10, que fala para que devemos estudar as escrituras um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra, regra e mais regra. Então a gente tem que olhar para a palavra para entender. Então, por quê? O que são essas 2.300 manhãs? Na Bíblia explica. Vamos lá em Números, capítulo 14. Números, capítulo 14. O verso é o 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Então aqui, quando os espias ficaram 40 dias espiando a Canaã, eles voltaram desesperançosos, apenas Josué e Caleb que tinham a confiança de que Deus faria herdar aquela terra, mas os outros não, os outros 10 espias não acreditavam na promessa de Deus e que eles não iriam conseguir herdar. Então, pela iniquidade, pela descrença e revolta deles contra Deus, eles iam passar os mesmos 40 dias que eles passaram espiando, eles iam passar no deserto, mas em tempo profético, ou seja, 40 anos que eles ficaram no deserto depois daquilo. Vamos lá em Ezequiel também. Ezequiel, capítulo 4. As páginas grudaram aqui. Ezequiel, capítulo 4. Ezequiel, capítulo 4, versos 6 e verso 7. Quando estiveres cumprindo estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado, diretos, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com os teus braços descobertos, e profetizará contra ela. Então aqui mais uma vez nós vemos falando de cada dia um ano. Então, 40 anos. E aí quando a gente vai estudar melhor essa profecia de 2.300 tardes e manhãs, nós vemos que esse período que se iniciou quando Daniel deu a profecia, eles se encerram em 1844, que foi o grande descontentamento, que ao ler a profecia, deixa eu voltar aqui e ler ela de novo, Daniel 8, 14, 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Essa purificação do santuário, os irmãos achavam que era a volta de Jesus, e na verdade era um processo acontecendo no santuário, onde Cristo iria passar do lugar santo para o lugar santíssimo, para atuar como sumo sacerdote no momento. Então, a profecia se cumpriu exatamente no tempo determinado. 2.300, se a gente voltar em 1844 e voltar 2.300 anos antes, daria exatamente no tempo que Daniel recebeu essa profecia. A questão aqui é que nós devemos sempre, quando formos estudar as profecias, olhar sempre para a palavra. Nunca tentar encontrar uma explicação fora da Bíblia para a profecia. Porque a gente vai ver, principalmente aqui no YouTube, se você estiver pelo YouTube, que há muitos vídeos aí de profecias que eles pegam, principalmente de Daniel. Aqui é só Daniel 8 mesmo.
que tem, eu não lembro se é um bode ou se é um carneiro, enfim, mas tem um animal com um chifre e um outro animal com 2 chifres, e que eles vêm de encontros. E algumas pessoas no YouTube colocam isso como se fosse o ataque terrorista de 11 de setembro lá nos Estados Unidos. E não é isso, porque a própria Bíblia está explicando o que é esse evento, o que aconteceu aqui. E não era um ataque terrorista, não era nada disso, mas as pessoas começam a querer inventar coisas para a Bíblia, quando elas olham só para fora e veem, deixa isso daqui, eu consigo encaixar aqui. Aí colocam ali e acham que está certo, mas não é assim que funciona. A Bíblia se explica. E se você for ver aqui Daniel 8, as 2.300 tardes de manhã não cabe nada a ver com 11 de setembro, com o ataque terrorista. Então, sempre que nós vamos estudar a Bíblia, as profecias, nós devemos olhar para dentro da Bíblia. E sempre que nós encontrarmos um símbolo que nós não entendemos, nós temos que tentar entender esse símbolo dentro da Bíblia. Quando a gente vê aqui o chifre, que representa o reino, a Bíblia explicou que o chifre representa o reino. Então, se você pega um símbolo que você não entende, você tem que procurar na Bíblia o significado desse símbolo. E às vezes não é tão fácil, mas eu fico me perguntando, e é para os irmãos pensarem, porque eu já pensei isso também. Hoje nós somos muito negligentes com relação ao estudo da palavra de Deus, porque Guilherme Miller, lá em 1800 e pouco, ele conseguiu compreender que 2.300 tardes e manhãs, qual o tempo que iria bater aquilo ali, qual o ano que seria. Ele não entendeu o significado da profecia, mas ele entendeu os símbolos da profecia, que eram 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos. Ele estudou isso sem muitas ferramentas que nós temos hoje. Se você pegar o aplicativo da Bíblia, hoje você consegue colocar uma palavra lá, pesquisar e achar aquela palavra em toda a Bíblia. Então você consegue encontrar os símbolos muito facilmente. E ele encontrou esses símbolos estudando realmente a palavra com a palavra e não com tantos recursos que nós temos hoje para aproveitar. Hoje nós deveríamos ser muito mais mestrados em Bíblia, nós deveríamos ser mais afiados, deveríamos conhecer de capa a capa, porque está muito mais fácil para nós hoje, mas não é o que acontece, é justamente o oposto. Parece que quanto mais o tempo passa, mais facilidade nós temos para estudar, mais burros nós vamos ficando, porque nós não usamos essas ferramentas que temos para estudar. Então, espero ter ajudado o irmão a entender isso. Se ficou alguma dúvida, pode mandar as perguntas, porque é realmente difícil de explicar o tema, mas não é difícil de entender, principalmente com os recursos que nós temos hoje. Então, espero que possa ter ajudado e que outros irmãos também tiverem essas dúvidas possam ter ajudado também. Convido agora o irmão que está assistindo para a gente fechar os nossos olhos e orar. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e estudar, Senhor amado. Pai querido, te pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que nos guie através de todo entendimento na Tua palavra, Senhor amado. Que possamos ter em mente que devemos estudar, devemos compreender, devemos ser sábios na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos dê a sabedoria e a direção para entender tudo conforme o Senhor escreveu, conforme a Tua vontade, e que não tiremos trechos para entender a nossa vontade na Tua palavra, Senhor. Que a Tua vontade seja dita a nós. Pai querido, te pedimos que o Senhor esteja cuidando dos nossos lares, das nossas famílias. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.